Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Oi pessoal, meu nome é Andrei, eu sou aluno do 4º ano de Fisioterapia da FMRP pela Universidade de São Paulo e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco da minha trajetória até a faculdade. Então, eu comecei em dúvida, como acredito que a maioria das pessoas, sobre o que eu ia querer fazer da vida. E eu, particularmente, não tinha uma profissão dos sonhos. Então, depois de muita conversa com a orientação da minha escola, ele tinha um apoio com uma psicóloga contratada, eu pude fazer o teste vocacional com ela e escolher qual profissão ia se adequar mais à minha personalidade, ao que eu queria naquele momento. Então, debatendo com ela, eu fiquei entre duas opções, e não pela profissão em si, mas pelos profissionais que eu acompanhava da área e que eu gostava bastante da maneira com que eles conduziam a rotina e todo o exercício da profissão em si. Então eu fiquei em dúvida entre farmácia e fisioterapia. E aí eu fui prestar meu primeiro ano de vestibular. No meu primeiro ano eu acabei não passando, eu queria passar na Unesp de Marília. Acabei não passando e não tinha prestado outras universidades. No Enem também não fui muito bem. No meu segundo ano fiz um tempo de cursinho e pude prestar a USP por meio da FUVEST, porque minha mãe queria muito que eu fizesse e não era algo que eu queria tanto. E eu acabei passando na Unesp, de Presidente Prudente, que foi o que eu prestei no meu segundo ano de vestibular, e passei na USP aqui de Ribeirão. Depois de muita conversa com a minha família, buscando entender o que seria melhor para o meu futuro, eu consegui entender que aqui seria o melhor caminho. Então eu vim para Ribeirão. Na primeira semana eu tinha o sonho de morar em República, acabei morando em República, e não foi uma experiência da qual eu senti que eu era o que eu queria. Então acabou que eu optei por morar sozinho, e esse foi o meu primeiro ano. E foi um ano muito difícil de adaptação, porque eu não conseguia me sentir parte de nenhum grupo, parte da faculdade, eu não conseguia me encaixar. Embora eu fosse uma pessoa que conversasse com todo mundo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E mesmo que eu acabasse conversando sempre com várias pessoas, tendo um ciclo bem amplo, em nenhum lugar eu conseguia me sentir parte daquilo, de pertencer realmente àquele lugar ou estar incluso. E depois de sofrer bastante, vários dias que eu fiquei bem chateado por estar em Ribeirão, longe da família, com uma rotina totalmente diferente, num lugar que eu não me sentia parte, eu acabei conhecendo um pessoal que me convidou para jogar futsal com eles no Cefer. E acabou que naqueles momentos, toda aquela rotina pesada que eu vinha tendo, tanto com matéria quanto com as questões emocionais, foram melhorando. Então, eu acredito que se eu fosse traduzir essa inclusão, seria o fato de eu ter ido jogar futsal com esse pessoal que era da faculdade em toda. E eles acabaram me incluindo de uma maneira que eu não esperava, e fazendo coisas que pessoas do meu próprio curso não fizeram, de tentar me conhecer, de tentar me incluir nas atividades. E foi aí que eu acabei ficando muito, muito amigo de pessoas que hoje para mim são fundamentais nessa questão de pertencimento mesmo. Então, se eu tivesse alguma coisa para dizer para as pessoas que vêm para a faculdade, para esse período de adaptação, é que o esporte para mim foi fundamental. E essa questão de poder ter contato com as pessoas e poder me divertir naquele momento que você acaba esquecendo todo aquele percurso ruim que você vinha vivendo, o esporte tem esse poder de trazer o pertencimento. Então, para mim seria isso, e eu faço um convite para vocês para escutarem outras histórias em relação ao pertencimento e para enviarem novas para esse projeto. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva, lá, lá, yeah.
Vem pro nosso lado viver, vem para o nosso lado viver. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva.